Deixo-vos a paz. O Senhor tem falado comigo várias vezes de maneira muito simples, clara, eficaz, de maneira pontual. E cada dia que passa eu percebo que a palavra de Deus ela é suficiente. Não dispensando as outras literaturas, mas é que Deus fala de uma maneira tão simples que já basta, né? E essa semana o Senhor falou, deixo-vos a paz. O texto é muito mais longo, mas Ele simplesmente virou e disse, deixo-vos a paz. Acredito que muitos aqui precisaram ou precisam e o Senhor tem falado. E eu vou trazer essa canção faz tempo, que é Vem Derrama Paz. Faz tempo que a gente não canta, eu particularmente não me lembro. Eu acho que tem a letra, é capaz que tem a letra. Sei, a letra eu sei a letra. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, que tens sido, pelo que fará a nós. Mais uma vez. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará a nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará a nós, pelo que fará em nós, pelo que fará em nós, pelo que fará em nós, amém. Deixo-vos a paz. Amém. Graça e paz, igreja. Que bom estarmos juntos na comunhão. Com certeza Deus já está falando a todos aqui de uma forma muito clara. A minha oração nesta manhã é que eu realmente seja um instrumento na mão de Deus para ser bênção na sua vida. Confesso aos irmãos que até quarta-feira eu iria falar sobre tentação. Mas eu cheguei ontem, né, da igreja, já vou começar a falar de tentação, fica meio complicado. Então, Deus foi trabalhando na nossa vida durante esses últimos
dias, de quarta ou quinta para cá. E aí eu ouvindo todas as mensagens e essa música que o nosso ministro dirigiu sobre a graça. E aí foi pontual que Deus realmente tocou em nosso coração. E depois, através do Arthur, o que Deus fará na nossa vida. O apóstolo Paulo nos ensinou que a gente tem que reter o que é bom. Então eu vou citar um ateu e retive o que ele falou que é bom. Jean-Paul Sartre diz o seguinte: não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram de você. Vou explicar. Ilustrando com a minha vida. Quando eu era um pai recente, meu filho tinha 2 para 3 anos, ele sempre se encantou com música. Então, eu sempre orientei aos meninos da igreja a não mexer nos instrumentos da igreja. E assim que meu filho chegava na igreja, ele corria com o cabelo, que eu penteava o cabelo do meu filho com gel. Não sei se é porque eu passo da mão no cabelo, deve ser por causa disso. E aí ele foi correndo direto para a bateria, pegou a baqueta e respirou fundo e ia bater. E eu peguei a mão do meu filho, arrastei lá para trás, e da mesma intensidade que ele foi querer bater com a baqueta no prato, eu também dirigi a minha mão para bater na mão dele. E o sopro de Deus nos meus ouvidos: talvez, Marcos, você vai estar matando um talento. E hoje meu filho é envolvido na música. Talvez muitas vidas precisam ser restauradas, porque alguém matou o seu dom. Talvez alguém matou o seu desejo de ser feliz. Talvez uma fala tenha matado o seu casamento. Talvez uma frase, ou uma ação, ou uma atitude tenha estragado vidas. Mas hoje estamos falando de graça. E essa graça de Deus, ela é restauradora. E por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de João. Logo no capítulo 1. Quando João fala a respeito de Deus através da palavra do verbo, a vida, que é Jesus. Onde ele diz que a graça de Deus pode ser vista em Jesus. A versão que eu estarei lendo é a nova versão internacional. A NVI, a partir do verso 14, que diz assim: todos acharam? João 1, versos 14, onde eu lerei até o versículo 18, que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, de verdade. João dá testemunho dele e ele exclama: aí João fala de Jesus, fala desse verbo encarnado, desse verbo que estava desde o princípio. João dá testemunho dele e ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nesse texto me apresenta com muita clareza que a graça de Deus, ela tem como prioridade salvar o homem da perdição eterna, sim. Mas a graça em Cristo mostra que eu não preciso esperar a minha morte dessa dimensão material, física, tangível, para experimentar Deus.
Talvez você tenha uma carreira linda, tenha performado de uma forma admirável dentro do seio da igreja, nas atividades da igreja, mas talvez quando você se aquieta na sua residência, no seu lar, na sua cama, e quando coloca a sua cabeça no travesseiro, você talvez faça a pergunta: para que tudo isso? Tem pessoas, lamento em dizer, que passam a existência toda cristã sem perceber Deus, porque ainda está na expectativa de experimentar Deus só depois que morrer. Mas o meu Deus em Cristo é o Deus de hoje, é o Deus de agora, é o Deus de já. E Ele traz algumas aplicações na nossa vida nesta manhã. Eu quero dizer que Jesus Cristo, através da sua graça, a graça de Deus encarnada através das suas atitudes, Deus em Cristo é empático à minha história. Deus em Cristo é empático à sua história. E nós precisamos também ter empatia ao coração de Deus. Uma outra oportunidade eu falarei sobre a empatia que nós precisamos ter do coração de Deus. Quando nós temos empatia ao coração de Deus, nós temos mais graça e misericórdia para com o próximo. Isso é um outro momento, uma outra versão da nossa mensagem de hoje, uma continuação. Mas eu quero pontuar 3 considerações a respeito da graça de Deus. Relembrando, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram de você, tá bom? Vamos caminhar por esse terreno pedagógico aqui. Eu quero falar sobre essa graça de Deus que restaura. Eu não vou pormenorizar minha experiência de 365 dias, mas nesse último ano da minha vida, eu senti o desejo de abrir mão de Deus. Puxa vida, pastor, sente isso também? Sente. Porque o Deus da minha teologia, dos meus livros, não estavam me assombrando mais, não estava me assombrando mais. O Deus da minha teologia, quando eu falo teologia, eu falo razão, estava dizendo: viu, para que tudo isso? Pensei em desistir da minha fé, mas lá no íntimo, e todos nós temos essa insanidade, que ela é rápida. Deus nos recolhe no secreto do nosso quarto, e Deus ouve a voz do nosso coração e Ele nos restaura. E a minha oração naquela noite foi: Senhor, me dê sabedoria para não abandonar a minha fé. Eu fui restaurado. Hoje eu sou um homem restaurado, porque eu percebi Deus no vale da provação. Hoje sou restaurado porque o meu casamento passou pelo vale da provação, estamos melhores no casamento. Então eu peguei o que fizeram comigo. O que fizeram comigo, eu falei: Senhora, eu só dependo do Senhor para restaurar todos os pilares da minha vida. O meu relacionamento, o pilar do meu relacionamento contigo. O pilar do relacionamento com a minha esposa. O pilar do relacionamento com meu filho. O pilar da minha vida social, que crente gosta de sociabilidade. O meu pilar financeiro. O meu pilar intelectual. O meu pilar espiritual. O meu pilar com o meu próximo. Restaura todos os pilares da minha vida. E eu quero trazer, entrelaçando a graça de Deus com a minha história, e reproduzir aquilo que Deus colocou em meu coração, fazendo algumas considerações. E a minha oração é que estas considerações você leve para casa e coloque diante de Deus, para que Ele possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado em sua vida. Amém? Vamos por esse caminho? Temos aí 10 minutos que serão muito bem usados. Vamos lá. Primeira consideração: a graça de Deus é restauradora.
Porque a graça de Deus nos inclui. Olha que beleza! Deus não é Ele não exclui o que erra, Ele não exclui aquele que está em apuros. Ele é um Deus inclusivista, Ele inclui, porque a graça de Deus nos inclui como parte importante do projeto da salvação e restauração. Aí eu vou lá para Jeremias 18, versos 1 a 6, quando fala do oleiro. É Deus chamando para si a responsabilidade para recuperar a humanidade decaída pelo pecado. É Deus em sua infinita misericórdia dizendo que conhece a fragilidade do homem. A fragilidade, nós somos potencialmente homens e mulheres que erram. Uma certa vez num púlpito de uma igreja que eu pastorei, eu falei assim, ó: eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso te enganar. Mas Deus conhece essa fragilidade. Nós também precisamos conhecer nossa fragilidade. Mas é Deus, como Ele restaurou um vaso, Ele também pode restaurar aquilo de errado que está na gente. O vaso é de barro, nós somos de barro. E é bom ser barro porque pode ser moldado com os toques de Deus. Diz o texto que foi o vaso que se estragou, não foi alguém que só estragou o vaso. Muitas vezes tomamos decisões de tomar escolhas erradas e aí que entra a graça. A graça de Deus, ela começa ela é percebida a partir do princípio que o ser humano é recuperável. O ser humano é recuperável. O ser humano pode ser trabalhado por Deus. É Deus dizendo que a essência humana é recuperável. E diz o texto, e o oleiro refez, olha que maravilha, refez. Essa palavra refez me enche de esperança. Essa palavra refez, da palavra de Deus, a Bíblia, pode encher, talvez, encharcar o coração de cada um aqui de esperança. Talvez você entrou aqui com a fé baixa, mas pode voltar para casa com o coração cheio de esperança. Somos impactados, meus irmãos, com a graça de Deus, porque Ele nos ensina a olhar a vida de uma forma mais sensível. Quando Jesus Cristo, no capítulo 6, no Sermão do Monte, verso 26, diz: olhai para os lírios do campo, Ele estava dizendo o seguinte: para, se aquieta. Você vive correndo o tempo todo. Você vive correndo o tempo todo, você não tem tempo nem de ficar quieto e contemplar e olhar o belo. Você não tem tempo talvez de ver e perceber que a sua despensa ainda está cheia. Mas pode perceber que ela não esteja cheia, mas pelo menos tem o pão nosso de cada dia. Talvez você corre tanto que não consegue observar seu filho crescendo, sua filha crescendo. Talvez você vive correndo tanto que não consegue chorar diante de um prato feito na sua mesa. Meu filho pega muito no meu pé, minha filha também pega no meu pé. Acho que é moda adolescente, né? Filha acha que o pai sempre está ficando velho. Aí me lembra de um momento na mesa lá em casa. Meu filho muito pequenininho chegou e falou assim: acho que eu já estou pré-adolescente. Aí a Alice falou assim, para não ficar por baixo, ela falou assim: eu sou pré-junior. E você, mamãe, é o quê? Aí a mãe: eu sou pré-jovem. Já que todo mundo é pré, o que papai é? Aí a Alice olhou e falou assim: ah, pai, acho que você é pré-morte. Mas é sempre assim, pai é sempre velho. Então, é nessa sensibilidade que a gente não consegue perceber que os filhos crescem também. E aí meus filhos pegam muito no meu pé e mudam umas experiências, e eu vou aproveitar que eles não estão aqui, vou contar, mas está sendo filmado, vai entregar. Que um dia eu me emocionei diante da oração, agradecendo o pão na mesa. E aí, por que, pai, o senhor se emocionou? Você só vai entender quando você for pai. Então Deus está dizendo para mim e para vocês: olha, se aquiete, pare um pouco, olhai, olha para a sua família, olha o que eu e você, a minha graça fez na sua família. Então nós precisamos desenvolver essa capacidade de enxergar aquilo que Deus já tem feito em nossa vida.
Nós queremos enxergar o Deus do futuro. Nós queremos, e muitas vezes voltamos o nosso olhar para enxergar o Deus do passado, mas não temos a fé que Deus é o Deus do presente. É o Deus que está cuidando da sua vida hoje, com o seu dilema hoje, com a sua dor hoje, com sua perda hoje, com sua tristeza hoje, mas também é um Deus que está no meio da sua alegria. O nosso Deus não é só Deus de tristeza, é Deus de alegria também. Ele chora com a sua tristeza, mas Ele se alegra com essa alegria. Esse é o Deus a quem eu descobri nesses últimos anos da minha vida. Somos impactados com a graça de Deus porque Ele não é indiferente à nossa história. Talvez você entre na minha sala, e agora a gente está até com sala aqui nessa igreja. Você vai ouvir a minha história, e você vai me permitir ouvir a sua história. Talvez eu não vou me importar com a sua história. Eu quero me importar com a sua história. Mas o meu Deus, Ele se importa com a sua história. O pastor tem mania de cochichar aqui, já reparou, né? E ele comentou quantos escravos o senhor falou? 1.700.000. Quantas histórias aqui? De filhos que perderam o quê? Pais, foram separados dos pais. Famílias que foram dilaceradas pela ação desumana do homem, porque o pecado desumaniza. A ponto da graça de Deus restaurar muitas perdas. Você tem uma história, não tem? Eu gostaria de sentar para ouvir a sua história. Eu gostaria também que você tivesse a empatia de ouvir a minha história. Falta isso na igreja de Cristo, não falta. Ouvir a história do outro, a dor do outro, a alegria do outro. Aí começa a ser corpo. Aí começa a ser igreja. O Deus da graça que restaura, Ele não é indiferente aos nossos relatos, Ele não é indiferente à nossa experiência, Ele não é indiferente à nossa trajetória de vida, Ele não é indiferente à nossa dor. Olha aqui para mim. Jesus não ri da tua dor. Shakespeare certa vez falou: só ri da cicatriz quem nunca sentiu dor. Sabe por que Jesus não ri da tua dor? Porque Ele também sentiu dor. É o Deus empático. É o Deus que tem autoridade moral para dizer: eu sei o que é dor. Eu sei o que é dor da traição. Eu sei o que é dor da indiferença. Eu sei o que é dor da maldade. Eu sei o que é dor da ingratidão. Sabe por que nós somos ingratos, irmãos? Nem estava aqui no meu esboço. Aí me lembrei da passagem dos 10 leprosos. Quantos que voltaram? 9, não foi isso? Quem lê a Bíblia sabe. Quantos que voltaram? Quantos? 1. Aí eu pergunto, o que os 9 estavam fazendo que não vieram agradecer? É o que me incluo nesses 9. É que muitas vezes estamos ocupados demais com a nossa felicidade e não temos tempo de agradecer. Deus sabe o que é dor. Deus conhece a sua dor. Nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu não sei se é dom, não sei se eu sou novidade na igreja, mas 2 pessoas já me contaram algumas histórias aqui. Histórias de graça. História onde a intervenção de Deus invadiu, entrou, trabalhou, curou, libertou. Sabe por que Deus faz tudo isso? É porque você faz parte do projeto restaurador de Deus.
O seu filho faz parte do projeto restaurador de Deus. A sua carreira faz parte do projeto restaurador de Deus. A sua fé é uma caminhada com Jesus, e caminhar com Jesus é espaço para Deus trabalhar e restaurar a sua vida. A segunda consideração, que a graça de Deus é restauradora. Porque todas as manifestações da graça de Deus nos lembram onde Ele investiu, onde Ele investe e investirá, para trazer livramento, para trazer cura a você, que é alvo do amor de Deus. Lamentações 3. Quero o quê? Trazer a memória. O que pode me dar? Esperança. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada dia. E o motivo, e a justificativa, é a ação comprobatória de Deus, de não sermos o quê? Consumidos. Marcos está aqui porque a graça de Deus me visitou hoje de manhã. Não se escandalize com o que eu vou falar. Eu não sou merecedor de pregar a palavra do Evangelho. Eu não sou merecedor nem de servir a missão de Deus, mas Ele me separou. Me separou porque eu sou bonzinho, porque eu me preparei. É porque a graça de Deus, o quê? Ela se renova a cada manhã. Então, é Deus te lembrando hoje que a graça dele te visitou o quê? Nas ocasiões insuportáveis. Eu elenquei algumas delas. Quando disse que não aguentaria, mas aguentei. Sabe aquele dia que você disse, não dá, estou no topo, estou no limite, Deus. Não vai dar, não vou aguentar. Meu casamento não vai virar, minha relação com meu filho não vai virar, minha relação contigo não vai virar. Aí vem a restauração de igreja e diz assim, aguenta. Eu aguentei. No mundo tereis aflições, contudo tem o quê? Bom ânimo, bom ânimo. São nas ocasiões insuportáveis quando você pensou em desistir, o quê? E não desistiu. Que balançou e não caiu. Talvez até caiu, mas Deus ergueu, abaixou, se inclinou. Foi lá embaixo, lá no pó, no fundo do poço. E te trouxe o quê? De volta. A graça de Deus, ela te visita nos momentos insuportáveis, quando você adoeceu e não deixou de receber assistência. Nos momentos insuportáveis, quando você ficou confuso, Didi me ajuda aí, não ficou louco, né, pastor Didi? Nós estamos no limiar da sanidade, da loucura o tempo todo. Talvez você, mãe, pai, se você me, por favor, já para o seu filho assim, meu menino, se você continuar, você vai me deixar o quê? Louco, né? Marido, se você continuar com essa atitude, você vai me deixar louca. E homem tem uma arte de deixar a mulher louca, né? Mas vocês também, só Deus conhece a alma da mulher. São nesses momentos, amados, que você ficou confuso em seguir a Deus ou seguir o coração. Ser desobediente ou ser obediente a Deus. Nos momentos insuportáveis de confusão, de crise, que você não endoidou. São os momentos insuportáveis que você trabalhou e frutificou. Que você semeou com lágrimas e colheu com alegria. Quando você perdeu e recuperou. Quando você errou e aprendeu. O meu tempo terminou. Mas eu gostaria só de citar o último ponto da nossa consideração nessa manhã. A graça de Deus é restauradora, porque está revelada na palavra de Deus. É o que diz o salmista no acróstico do Salmo 119, verso 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer. Leia isso na sua casa.
Deixa um para casa para você, 119:92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. E amados irmãos, para entender que Deus é um Deus da graça, que a graça de Deus nos restaura, que Deus é empático com a minha vida, Deus não é antipático com a minha vida, Deus é simpático com a minha vida, Ele é empático com a minha vida. Eu preciso me enxergar como sou. Você tem se enxergado como você é? Numa das minhas palestras sobre família, eu disse que é muito fácil educar filho dos outros, não é isso? Quem já ouviu esse comentário? Ah, se fosse meu filho, eu agiria assim. Ah, se fosse meu filho, as orelhas dele não estavam mais no lugar. É muito fácil criar filhos dos outros, mas também é muito fácil cuidar da fé do outro. Jesus disse que toma a cruz do Arnaldo e siga-me. Não, Marcos, tome a tua cruz e siga-me. Então vamos fazer um acordo aqui. Eu, vocês e Deus. Tenha coragem de se enxergar como você é. Aí começa a cura. É cair em si e cair de si. O que disse o filho pródigo quando estava lá no chão? Ele esboçou um pedido de reconciliação com o pai. Ele pensou assim: vou voltar para o meu pai, vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus e contra... E ele executou. Sabe qual é o segredo do sucesso na caminhada espiritual? Não de ser perfeito, mas de assumir diante de Deus. Isso é quebrantamento. Isso é ficar sós com Deus. É se desnudar diante de Deus. E dizer assim: olha, eu sou aqui, olha como é que eu sou. O pecado que eu insisto obedecer tem me estragado. Mas eu preciso cair do meu pedestal. Dar um passo na direção de Deus. E me reconciliar com Deus. E aí Ele vai me honrar com uma refeição de honra. Porque a honra que Deus me der e me derrama, ou melhor, derrama sobre mim, não é porque eu mereço, é porque Ele me ama. Deus te ama, Deus te ama. Deus ama você, Deus ama a sua família. Porque em Cristo é possível ver a graça de Deus. A minha oração é que você se quebrante. E por isso nós vamos cantar o cântico quebrantado. E eu convido você a se colocar de pé. Essa música é muito profunda. E a maneira de nos quebrantarmos é olhar para a cruz. Olhar para a cruz é porque ali eu vou ver um Deus empático. Um Deus que não é indiferente à minha história. É um Deus que diz assim: olha, ninguém pode pagar um sacrifício maior. Perfeito. Então eu vou me sacrificar para mostrar e apresentar a graça do meu Pai. Olhe para você. Assuma como você está. E aí com certeza Deus irá restaurar a sua vida. Após a canção, eu gostaria de orar por você. E eu gostaria que você orasse por mim. Ah, quantas áreas da minha vida eu preciso ser restaurado. Como eu queria ser mais íntimo com Deus. Como eu queria ser mais manso. Como eu queria ter mais contentamento. Não espere a morte para experimentar Deus. Experimente Deus na vida. Porque o Deus é o Deus de hoje, é o Deus de agora. Amém? Vamos cantar essa bela canção. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra vou cantar. Diga: meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Diga: pela cruz me chamou,
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Damos graças, Senhor, porque em merecida vida recebemos do Senhor. Aleluias. Diga conosco: imerecida vida de graça recebi. Imerecida vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz nos chamou, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Nos redimiu, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Creio que a exemplo de Lutero, todos nós fomos chamados pelo Evangelho. Ele diz: o Evangelho me chamou da vontade humana, da vontade da carne, da minha própria limitação, não teria conseguido. Mas o Evangelho me chamou, o Evangelho me chamou. Pai, nossa gratidão por Tua graça, porque acima de tudo Tua graça é perdoadora e inclusiva, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe e até a noite.